Que o último domingo eu tive a presença de um jovem ali no som, muito gentil, de colocar um fundo bem abençoado para ajudar a gente. Não sei se é possível, se não, tudo bem também, tá tudo bem, tá? Lucas capítulo de número 5, nós vamos ler 8 versículos nesta noite e é uma história, um trecho, um recorte de um chamado inesquecível, especialmente voltado à pessoa de Pedro, a partir de uma experiência de fracasso. E eu sei que nós que aqui estamos nos Estados Unidos, me parece, né? Eu estou há pouco tempo, vocês que estão um pouquinho mais tempo que eu, me corrijam se eu estiver equivocado, ou pelo menos tenham compreensão e paciência comigo, mas eu tenho uma leve impressão que a gente flerta com maior dinâmica com o fracasso e com o sucesso no mesmo tempo, no mesmo dia às vezes. Parece que a gente flerta mais rápido, né? A experiência do fracasso parece que ela é mais próxima aqui, ou pelo menos ela brinda mais próxima, ela flerta mais rápido com a gente, assim como a experiência do sucesso. E aí estou falando de maneira ampla possível. Aquele dia que começa ruim e de maneira curiosa, termina bem. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite. Tá bom? A partir da experiência de fracasso de Pedro, quais foram as lições impressas no coração deste homem, já ex-pescador, e o que ele pode comunicar a nós nesta noite? Amém. Vamos lá então ao texto. Obrigado pela gentileza, tá bom? Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Jesus entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu para Simão que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Depois de ter falado, de ter ensinado o povo, ele disse para Simão: vá para onde as águas estão mais profundas, ou para as águas mais fundas. E para os outros, ou para todos, ele disse: lancem as redes para a pesca. Aleluia. E aí deixa eu só interromper um minutinho. Olha a força, não é, que a palavra de Jesus tem para falar de maneira ampla a todos, mas de maneira específica ao coração de cada um, não é? Então assim, a palavra de Deus, ela é uma flecha lançada em nosso coração, e é uma frase ou um contexto que nós estamos, mas especificamente cada um pega a porção de acordo com a sua demanda e com a sua necessidade, não é? Jesus sempre tem uma palavra para todos, e que vai de fato alcançar a necessidade específica de todos. Verso de número 5. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos uma noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vão lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Interessante isso, né? Algo bom, algo muito bom que está começando a afundar. Então, nós não aprendemos apenas quando não temos. Às vezes precisamos aprender ainda mais quando temos demais. Quando Simão Pedro viu isso, verso de número 8, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: se afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aleluia. Eles não tinham nada, Jesus deu a eles
E depois que eles tiveram, eles abriram mão para alcançar um propósito ainda maior. Glória a Deus. Sem exceção alguma, cada um de nós que aqui estamos, independente da vivência, independente da experiência que cada um carrega, qualquer um de nós aqui pode contar pelo menos um episódio de fracasso da vida. Todo mundo aqui está habilitado a contar um simples ou um complexo episódio de fracasso na vida. Porque é claro que ninguém ganha o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém está sorrindo o tempo todo. As coisas não estão dando certo o tempo todo para ninguém. Isso é impossível. A vida é uma grande gangorra. E essa gangorra existencial pelo qual nós somos inseridos fazem parte da nossa experiência de crescimento. Aleluia. Aliás, permita-me o atrevimento, a gente precisa da experiência do fracasso. Glória a Deus. Porque pela experiência do fracasso é que a gente entende o sabor e a força do sucesso. É verdade, aleluia. A gente só sabe saborear alguma coisa gostosa depois de termos experimentado algumas coisas amargas na vida. A gente só sabe discernir o doce do amargo se nós experimentarmos os lados contrários, os lados opostos. E eu inclusive diria a vocês que os episódios do fracasso, eles são necessários também para nós, para nos humanizar. É muito humano aquele que passa por experiências de fracasso, para desgastar a força do orgulho do nosso coração. O fracasso precisa acontecer, precisa fazer parte da nossa experiência, para esmagar, para esmiuçar a força do orgulho que insiste em bater a nossa porta ou que insiste em ficar presos ao nosso coração. Muitas vezes é o fracasso necessário de uma segunda-feira, de uma sexta-feira, de um sábado, que nos faz recordar que nós não somos super-heróis e super-heroínas, que nós não somos autossuficientes, que nós descobrimos o perigo do excesso da autoconfiança, o perigo das nossas pretensões desmedidas, da nossa segurança exagerada. Eu lembro os primeiros dias que eu estava com a Lilian e ela me deu uma oportunidade. Falou: Samuel, eu falei: Lilian, deixa eu também ajudar a vender, que eu estou ajudando aqui a montar, a entregar, deixa eu ajudar a vender também. Ela falou: mas tá, vem nos finais de semana, posso vir nos finais de semana? Olha, foi o caso, não precisa nem pagar, eu preciso aprender e tal. E aí eu lembro que eu todo, agora vai dar certo. E aí chegava o cliente e atendia. Então, Samuel, a gente volta amanhã para fechar. Aí eu corria para a sala da Lilian. Lilian, ó, essa venda tá já fechada, tá bom? Ele vai voltar e vai ser um negócio lindo demais. Pois é, todos os clientes que eu falei: Lilian, negócio fechado, amanhã ele volta, eu tô esperando até hoje. Nenhum voltou. E aí é que eu aprendi e continuo aprendendo o perigo das minhas pretensões desmedidas, o meu excesso de confiança, a minha autossuficiência. Agora é tudo comigo. E todos nós temos um pouquinho disso no nosso coração. E é por isso que a gente precisa da experiência do fracasso. Glória a Deus, aleluia. O que deu tempero? Parênteses aberto. O que deu tempero? A experiência incrível de uma mulher samaritana em João, no capítulo de número 4, no poço de Jacó, diante daquela constatação de que Jesus era o profeta. O que deu sabor àquela experiência? Foi quando Jesus a pegou no coração, falando sobre os seus fracassos nos relacionamentos anteriores. Foi o que deu sabor àquela experiência. O que deu sabor à experiência, a casa do patriarca Abraão, quando disse: Abraão, você vai ser pai, senão pelo fracasso dos anos anteriores de uma esterilidade familiar estabelecida na casa. O que deu sabor ou beleza à história dos valentes de Davi, que se tornaram homens corajosos, que tinham rostos semelhantes aos leões, senão na experiência de fracasso anterior, quando disse que eles chegaram à caverna de Adulão, todos angustiados, endividados e todos desacreditados.
é o que deu sabor. O que dá sabor à experiência da história de Jabes, que é maravilhosa, minha irmã, é justamente saber que durante a sua infância ele era o que causara dores à sua mãe. E agora ele se levanta para não apenas ser abençoado muitíssimo, mas abençoado para repartir com aquele que tinha menos que ele. E eu quero iniciar esta mensagem já dizendo a vocês que o que está dando sabor ao nosso crescimento como pessoas e como servos de Deus são os nãos que ontem disseram a nós, as portas que ontem se fecharam e os fracassos que nós tivemos e ainda teremos que administrar. Mas na nossa experiência de fracasso, ali estará o rosto discreto de Deus para dar sabor às maiores vitórias da nossa vida. Quantos creem podem aplaudir e glorificar ao Senhor nesta noite? Há um recorte nesta cena interessante de Lucas, do capítulo de número 5. E em poucos versículos, e rapidamente, prometo a vocês, é possível identificar alguns conselhos de Pedro para nós. Pedro está falando por esta experiência. E aí eu gostaria de deixar umas 2, 3 lições, se a gente puder compartilhar rapidamente. Para a nossa vida, não defina a sua vida por fatos isolados. A gente não pode definir a nossa vida por fatos isolados. Eu quero dizer a vocês que a minha vida e a sua vida não é o que aconteceu ontem. Você não é o que aconteceu na última semana. Você não é o que aconteceu neste último mês. Você não é o que aconteceu neste último ano. Não defina e não permita que ninguém defina a sua vida por fatos isolados. Jamais venha dizer que você é um fracasso por conta de algo que aconteceu que é apenas um recorte da sua vida. Você não é um fracasso. Você teve experiências de fracasso como eu e qualquer outra pessoa teve neste mundo. Mas isto não pode fazer com que a sua vida seja definida por fracasso ou por fatos isolados. Porque, convenhamos, existem momentos da nossa vida que a gente não consegue dar conta. Sim ou não? Sim. Tem dia que a gente não consegue dar conta. Quantos pais nós temos aqui? Aleluia. Quantas mães nós temos aqui? Aquele dia que a gente quer ser o melhor pai, a gente não consegue. Aquele dia que a gente quer ser a melhor mãe, não consegue. E agora, aqui, meu Deus, o que eu faço? Um dia eu tive que dizer ao Thomas e à Melanie: vocês, por um tempo, claro, é por um tempo, ou vocês me terão o tempo inteiro dentro de casa quebrados, ou vocês deverão experimentar um pouco da minha ausência, mas providos. Tudo não vai ter como. E é frustrante, claro que é frustrante, porque a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas a gente não consegue. A gente não consegue dar conta. E sem problemas, isso também é viver. Isso também é viver. Quem disse que nós precisamos ser nota 10 em tudo? Quem disse que nós devemos esperar uma perfeição ou criar uma ilusão de perfeição que nós já sabemos que nós não vamos conseguir experimentar em vida? Existem certos momentos que não existem peixes no lado que nós estamos pescando. Pedro disse: Jesus, falta de esforço não foi. Nós trabalhamos uma noite inteira. Aleluia. E a noite de Pedro, esta noite inteira, não sei quantas horas foram, podem ter sido 7 horas. Talvez a sua noite já pode ter chegado a 16 meses. Talvez você esteja se esforçando já há alguns anos, é uma noite. Nós não sabemos estipular como Deus está trabalhando nas noites dos nossos fracassos. Aleluia. Mas nós podemos, em esperança, entender que na escuridão da noite há um comando de esperança sobre nós, que nos apontará o caminho que nós devemos lançar a nossa rede. Aleluia. E neste quê de insistência, porque a fagulha do divino em nós está na teimosia. Ele disse: eu sou bom para pescar, mas não deu certo. Mas quem está falando é o Senhor. Eu vou em obediência. Aleluia, glória a Deus. Santa teimosia, irmãos.
Quando diante de uma experiência, diante do conhecimento técnico, porque a gente não gosta de voltar aos lugares que nos machucaram, nós não gostamos de tratar de assuntos que nos deixam desconfortáveis e incomodados, e o Senhor fala, volta lá para o mesmo lugar, volta para a mesma atmosfera, vai tratar o mesmo assunto, aquele problema mal resolvido, você vai voltar lá. Aquela pessoa que você não se reconciliou, você vai falar com ele, você vai falar com ela. Olha, é necessário um quê de teimosia santa para fazer. E Pedro disse, é porque o Senhor está falando que nós vamos lá, eu vou lá por obediência. Eu não estou falando de fé não, eu estou falando de obediência, porque às vezes o Senhor não está esperando a fé se manifestar em nós, o Senhor está esperando a obediência da gente. É a obediência que ele esperava de Pedro, e Pedro ofereceu obediência a Jesus. Aleluia. E aquela ação de obedecer a Jesus fez com que a atenção ao sinal indiscreto de Jesus lhe desse uma porta, não apenas de escape, mas mudasse o curso de sua vida para sempre. Você vai para aquele lugar, você vai para as águas profundas, muitos peixes pularão no barco, esse barco ficará prestes a afundar, mas você vai fechar essa empresa no dia da sua maior colheita. Porque no dia da sua maior colheita eu vou te mostrar que existe algo inimaginável da qual você vai se apropriar. Eu vou te ensinar, Pedro, que a sua vida não pode ser definida por um fato isolado. Eu te conheço, você vai se tornar pescador de homens. Aleluia. Na noite anterior do seu pior fracasso, eu vou mostrar para você aquilo que você é capaz de se tornar nas minhas mãos. Aleluia! Lembram que eu disse a vocês, podem aplaudir a Jesus? E é para Jesus, vamos aplaudir, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, lembra o que eu disse? A dinâmica do flerte com o fracasso e o sucesso é algo rápido assim? Pois é, com Deus também. Quem sabe a experiência do fracasso com a prosperidade te leve a uma outra revelação, a um outro caminho, a um outro apontamento. E eu acredito nisso. Porque nós somos cristãos, não cremos em fatos muito isolados, não é? Aleluia. A gente não acredita muito em acasos, deu na telha e foi assim. Não foi assim. Com Deus sempre existe um propósito. Tinha que ser o barco de Pedro naquela manhã. Tinha que ser Jesus naquele momento. Pedro tinha que estar atento àquela voz. Tinha que ser aquela palavra. Tinha que ser aquele momento para levar Pedro a um ponto de vista ainda mais amplo acerca da sua própria vocação como pessoa e vocação espiritual. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você, na verdade, reafirmasse o seu coração, porque você já sabe disso. Jamais defina a sua vida por fatos isolados. Segundo, não se apoie no fracasso de ontem. Confie no caráter de Deus, porque confiar no caráter de Deus é o suficiente. Tá bom? Não vamos nos apoiar nos fracassos dos dias ou das noites anteriores. Vamos confiar no caráter de Deus. Porque se nós confiarmos no caráter de Deus, e quando eu digo assim, confie no caráter de Deus, é entender assim, olha, o caminho de Deus é perfeito. A história que Deus está escrevendo, aleluia, por mais discreta que seja, glória a Deus, é uma história que vai dar certo. Porque se o homem falou, irmãos, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas se Deus falou, vai acontecer e ponto final. Aleluia. Deus olhou para o velho Abraão e disse assim, ó, aleluia, você vai ser uma bênção e ponto final. E Abraão não escapou deste caminho de um ser abençoador, porque Deus decretou sobre ele, você vai ser e ponto final. Glória a Deus. Aleluia. Até
as experiências de fracasso de Davi não impediram este jovem de ser um homem segundo o coração de Deus, porque Deus estabeleceu: Davi será um homem segundo o meu coração, em ponto final. E o que acontecia quando Davi fracassava? Ao invés de Davi apresentar desculpas, ele oferecia arrependimento. E isso fazia toda a diferença. Porque homens e mulheres segundo o coração de Deus, quando estão diante de fracassos, eles não apresentam argumentos e desculpas, eles apresentam arrependimento, e isso faz toda a diferença em suas vidas. Senhor, eu poderia colocar a culpa em A, em B, poderia projetar em fulano, em ciclano e em beltrano, mas eu sei das minhas imperfeições e das minhas limitações, e o que eu tenho a te oferecer? Eu tenho a te oferecer um coração arrependido e um coração contrito e aquebrantado. O Senhor jamais vai desprezar. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos confiar no caráter de Deus, porque não é por uma única pesca que se faz fortuna. A gente sabe que pescador, para fazer fortuna, ele tem que fazer o quê? Ele tem que lançar constantemente a sua rede. Assim como a nossa vocação cristã, a nossa trajetória cristã é ato contínuo de decisões que a gente vai tomando na vida. E enquanto a gente vai tomando decisões, a gente vai fazendo as nossas escolhas, a gente vai articulando os nossos planos, a gente vai desenvolvendo projetos. Por trás disso, Deus vai escrevendo uma história. Deus vai escrevendo uma história, e aquilo que parece ser coincidência não é coincidência, porque Deus está tudo, em tudo, inclusive na experiência do nosso fracasso. Por quê? Porque não é tudo, mas muita coisa acontece porque Deus faz acontecer. Aleluia, glória a Deus. Não está na Bíblia não, quem está falando sou eu. Mas quem desapareceu com os peixes em torno daquele barco na noite anterior, foi quem? Foi Deus, que ordena sobre os mares, oceanos, chama estrelas pelos nomes, chama todo mundo pelo respectivo nome, coloca limite e diz: até aqui, você não, você faz e você vem. Este Deus que prepara ambientes para trazer ou fisgar o coração, não de muitos peixes, mas especialmente do peixe chamado Pedro. É um Deus que prepara o ambiente para trazer o coração de Pedro para perto, por uma experiência que ele nunca mais esqueceria. Quantos estão me entendendo? Estão compreendendo o que eu quero dizer a vocês? Aleluia. Bem-aventurado é o homem e a mulher que está discernindo, enxergando a mão de Deus na sua história. Talvez em outra situação, outra ocasião, eu conte um pouquinho da experiência que eu cheguei aqui, mas eu posso resumir em uma ou duas frases a vocês. Eu cheguei aqui recebendo não. Eu cheguei aqui recebendo não. E eu sei que isso não é privilégio meu. Não é privilégio meu. Quem sabe muita gente já começou a se identificar. Nossa, parando para pensar, eu acho que eu também cheguei recebendo não aqui. Foi a palavra que eu mais ouvi. Eu só recebi não. Há 3 dias de viajar, não tinha nem comprado passagem. A imigração disse: não está aprovado o seu processo. A minha falou: peraí, Samuel, a gente nunca esteve tão seguro. No outro, a gente fez por hobby, passou. Esse que a gente tinha toda certeza, disseram não para nós, e agora? Eu falei: Mel, a frustração a gente já tem. Frustrado e meio, piora as coisas. Frustrado eu já estou. Eu falei: eu também estou. Então vamos piorar um pouco? Compra passagem. Compra passagem. Compra passagem, não vamos nos despedir de ninguém. E vamos, porque se a gente não se despede, ninguém vai saber. Aí se falarem não para nós lá, a gente voltou e não precisa nem saber. A gente é vaidoso, né? Se despede de ninguém. 2 dias depois a gente estava entrando. Glória a Deus. E aí, a gente fica, porque a cabeça do ser humano é assim, né? A gente apresenta o plano para Deus e diz assim: Deus, este é o plano e assim, vai dar tudo certo. De acordo com a minha cabeça, não tem como dar erro. Não é assim. A gente apresenta um plano para Deus como se Deus não soubesse o que fazer com a nossa história. A gente fala: Senhor, já vi a pessoa, a gente vai começar assim, enfim. É só o Senhor agora abençoar, porque não tem erro. E aí Deus olha para cada um e fala assim: mas vocês não têm noção do que eu vou fazer com vocês. Né? A gente fica nesse, não, porque Deus vai fazer de repente. Os de repente de Deus duram anos. Duram anos, muitas vezes. Não é?
O Senhor fala, eu vou te abençoar, só que Ele não conta os caminhos e os pontos específicos que nos levarão até a bênção. Ele conta que vai nos abençoar. Ou vocês acham, e parece que eu estou mudando a mensagem, mas não estou não, tá? Ou vocês acham que quando Deus fala assim, vou dar um sonho para José e ele vai ser maior que os irmãos, maior que os pais, e ele recebeu aquele sonho. Vocês acham que José gostou ou não gostou? Adorou! Quem não quer ter um sonho desse? Olha, sonhei que o sol, a lua, as estrelas se dobravam diante de mim, coisa linda demais. Só que Deus não mostrou o sonho que ele seria traído pelos irmãos, ficaria preso, seria acusado de violência sexual, e etc, etc, etc. E ainda bem que Deus não conta tudo. Porque se José tivesse sabido de tudo, ele teria dito, Senhor, dá o sonho pro pastor Geraldo. Eu não quero não. Deixa eu quietinho aqui. É assim mesmo. Se Deus mostrar os obstáculos que a gente tem que encarar para receber essa bênção que a gente está pedindo, a gente fala, Senhor, quer saber? Do jeito que tá bom demais. E que bom que Deus nos trata assim, não é? Mas resumo da ópera, entramos com esse não, com a experiência do fracasso, foi aqui dentro que me falaram que eu tinha características que pudesse aplicar um outro processo e não sei o quê. E, enfim, resumo da ópera, a gente teve um caso agora aprovado para a glória do Senhor, que eu jamais imaginei que isso fosse possível. Por quê? Porque é na experiência do fracasso. O Senhor tinha que sumir com aqueles peixes para que eu pudesse, em obediência, me quebrar diante dele e entender que é ele e sempre ele. Bendito seja o homem e a mulher que confia no caráter de Deus, mesmo quando não está enxergando uma porta de saída. Mesmo que você esteja cercado por leões, mesmo que esteja faltando os recursos básicos e necessários para a manutenção da sua vida, aleluia, se atreva a confiar no caráter de Deus, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor sabe o que está fazendo e Ele está construindo uma história, não para apenas te deixar feliz, mas uma história para o nome dele ser reconhecido, aleluia, entre as pessoas, glória, para que todos vejam, reconheçam e digam, foi o Senhor quem fez. Aleluia, isso aí tem o dedo de Deus, isso aí tem a mão de Deus. Levante as mãos assim comigo, ou melhor, para eu já encerrar, vamos ficar de pé e vamos declarar bem forte assim comigo o que o Senhor está fazendo em minha vida. Vamos lá? Mais uma vez, bonitinho. O que o Senhor está fazendo em minha vida, todos verão, reconhecerão e dirão, foi a mão do Senhor quem fez. Foi a mão do Senhor quem fez. Esta mão que estava levantada, põe agora no seu coração, feche os seus olhos, incline a sua cabeça agora. Deus é o Senhor dos propósitos. Eu quero orar por você agora e com você nesta hora. E você com seus olhos fechados, você vai começar a pesquisar de maneira rasa. Agora, não precisa ser muito profundo não, mas com seus olhos fechados, comece a procurar agora as experiências dos fracassos da sua vida. Aqueles nãos que você recebeu, aquelas portas que se fecharam, aquelas pessoas que te abandonaram, aqueles que te rejeitaram, aqueles que disseram, você não é bem-vindo aqui. Aqueles que disseram, não vou te dar oportunidade. Aqueles que dificultaram o caminho, que poderiam fazer uma ponte para você, mas fizeram questão de criar resistência para você. Comece a enxergar agora, não a maldade dos homens, mas comece a enxergar a mão discreta de Deus, porque foi esta mão discreta de Deus que trouxe você para este ambiente, para este contexto existencial, e o Senhor está trabalhando na tua vida, Ele está aperfeiçoando o teu caminho, e Ele está te dizendo, não é para você se apoiar no fracasso de ontem, você precisa confiar no meu caráter. Não contabilize mais os fracassos, mas contabilize a minha mão e a minha bondade operando em tua vida. Oh, meus irmãos, antes de orar eu declaro
declaro a vocês nesta noite, ainda bem que muita coisa não deu certo, e era o Senhor impedindo, era o Senhor fechando, porque aquele que fecha ninguém abre, mas quando Ele abre ninguém pode fechar. O Senhor sabe como nos trata, o Senhor tem o seu segredo revelado para aqueles que o temem, e hoje você consegue enxergar o caráter de Deus operando no dia do não, no dia do fracasso e no dia das portas fechadas. Você é um privilegiado, porque desta noite de fracasso brotará a tua cura e a esperança para você seguir adiante. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos, porque os teus caminhos, Senhor, não são feitos nas águas calmas e tranquilas. Tu fazes o teu caminho no meio da tormenta. E nós aceitamos, Senhor, o seu trabalho na tormenta que nós já passamos, ou quem sabe algum dos meus irmãos e das minhas irmãs estejam passando ao longo destes meses, Senhor. Pai, ajuda-nos a entender que existem certas perdas que precisam ter sabores de ganho. Nós não perdemos, nós ganhamos, porque as perdas, elas nos ensinaram. As quedas, elas causaram arrependimento em nós. As derrotas provocaram em nós senso de dependência no Senhor e capacidade de melhor nós avaliarmos as decisões que nós tomamos em nossa vida. Como o pastor muito bem disse nesta noite, como nós precisamos, Senhor, tomar cuidado para não tomarmos decisões precipitadas em nossa história, em nossa trajetória. As nossas perdas, as nossas quedas, as nossas derrotas nos levam a conhecer a tua grandeza. Por isso as nossas perdas se tornam em ganho. Senhor, tudo aquilo que tu retiraste de nós foi para nos dar coisas ainda mais excelentes, e nós aceitamos de todo o nosso coração. Venha reger, meu Deus, a nossa história por seus decretos. Deus, que tem autoridade para fazer o que quiser e da maneira como assim quiser. Aqui está a nossa vida, para ser talhada e moldada pela tua vontade. Senhor, assim como naquele dia agora, aquela manhã, pós-pescaria próspera, aqueles homens agora tinham algo para dizer: pertence a ti, ou abrimos mão para algo superior. Abra os nossos olhos, Senhor, e nos leve a enxergar que até alguns minutos ou alguns anos não tínhamos nada, mas o Senhor colocou nas nossas mãos para nós abrirmos mão. Abrirmos mão no sentido de entendermos que o governo da nossa vida pertence a ti. Nós não somos guiados pelos muitos peixes que nós pescamos. Nós não somos guiados pelas redes que nós lançamos nos mares. Nós não somos guiados nem pelos barcos que nós pensamos estar remando ou conduzindo. Nós não somos guiados pela noite do fracasso e nem pela noite do esforço. Nós somos guiados por ti. E por isso, nós nos curvamos diante do Senhor para dizer: Deus, eis aqui o nosso coração para ser dirigido e governado por ti. Que as nossas experiências oscilantes sempre tenham um único objetivo: nos levar para mais perto de ti e nos ensinar o quão saboroso é desfrutar da bênção que somente o Senhor é capaz de nos proporcionar. E que assim seja. Desde já, eu peço, Senhor, para que sobre cada um de nós repouse a capacidade de termos uma semana excelente, uma semana de excelentes notícias, grandes oportunidades, e que em tudo esteja a tua graça e a tua misericórdia. Mas, se tivermos que enfrentar noites difíceis, ali atravessaremos, confiando sempre no seu caráter, porque confiar no Senhor é a única e principal escolha que nós devemos fazer para todas as circunstâncias da nossa vida. Em nome de Jesus. Todos digam amém, aplaudam o Senhor. Deus nos abençoe.